E agora é hora de entrevista. Aqui no Nordeste acontece. Eu recebo o advogado e procurador aposentado do Ministério Público, o doutor Luiz Lopes. Boa noite, bem-vindo, doutor Luiz. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite, telespectadores da Band Natal. Doutor Luiz, a gente começa essa nossa conversa repercutindo as mais recentes decisões que vêm do Judiciário na capital federal. O TSE resolveu manter a decisão, manter o presidente Michel Temer no cargo. Por outro lado, já há recurso no Supremo Tribunal Federal. O que muda, doutor Luiz? O que é que pode ocorrer com esses dois recursos que foram impetrados no STF? Bem, Ana, é o seguinte, o que pode ocorrer são só duas coisas, né? Ou se manter a decisão do TSE, certo? Ou se modificar a decisão do TSE e julgar procedente a ação, as três ações entradas pelo PSDB e pela coligação, que agora esqueci o nome. A rede. A rede. Então, o que pode acontecer é essas duas coisas, certo? Outra coisa não pode. E da decisão do Supremo, da decisão do Pleno do Supremo, não caberá mais recurso. Doutor Luiz, como foi que você acompanhou esse desfecho da votação no TSE? Muitos consideraram que o Judiciário saiu de alguma forma arranhado pelo posicionamento de alguns ministros. O senhor, pessoalmente, como jurista e como uma pessoa que milita há muito tempo na área, como foi que o senhor avaliou? Ana, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, primeiro, era uma matéria que não demandava nenhuma dificuldade em ser julgada. Certo? Além de não demandar nenhuma dificuldade de ser julgada, foi criada uma força-tarefa pelo Tribunal Superior Eleitoral, a pedido do relator Herman Benjamin, e essa força-tarefa, formada por juristas, se debruçou perante as provas, e a prova ali era tranquila. O voto do relator é o voto jurídico da decisão. Agora, por maioria, o tribunal resolveu tomar uma decisão política. Porque você sabe muito bem que se fala muito até na mídia, né? Quais os motivos que levaram a essa decisão política, a estabilidade econômica do país, será que o país ficaria numa bomboneira? Eu não quero entrar agora nesse detalhe. A decisão jurídica foi a do relator, que se baseou em provas, como a gente diz em direito, prova provada, de que realmente foi usado o Caixa 2, foi usado o poder econômico para se alcançar o pleito, se lograr êxito no pleito à presidência da República, e lá nos autos está mostrando muito bem que foi gasto 22 bilhões de reais, com uma conta de 150 milhões aberta pela Odebrecht, sempre sendo movimentada e sempre sendo alimentada para se manter nesse nível de 150 milhões. Então, muita prova, tá certo? Não haveria motivo daquela discussão toda, mas o tribunal resolveu, por 3 votos, julgar improcedente as ações, numa decisão que eu considero antijurídica. Doutor Luiz, muito se discute sobre a questão de provas e informações, delações que chegam no decorrer do processo. Inclusive, esse caso esteve na pauta do TSE com relação ao Odebrecht. Outras delações estão sendo feitas no âmbito da Operação Lava Jato. Isso pode ensejar complicações em processos que já estão em curso, doutor Luiz? A prova não pode... A prova, ao momento da prova. Qualquer processo, tá certo? Há o momento da prova chegar, certo? A prova não... Terminado o momento da prova, tá certo? A gente chama, está precluso o momento de você apresentar a prova. O que acontece, Ana e telespectador, é que se você tem uma ação motivada por qualquer razão, dizendo que aconteceu assim, 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 assado, a justiça pode envidar esforços para, chama-se, instruir o processo e, vamos dizer assim, fundamentar mais ainda aquela prova, além do fundamento que lhe é apresentado. Então, foi isso que o TSE fez. As provas já foram apresentadas na inclusão do processo, na hora que a ação foi proposta. A força-tarefa do TSE investigou para ver se aquelas provas eram verdadeiras, eram verídicas ou não. Então, foi o que ela fez. Ela reforçou a prova e chegou à conclusão de que muitas provas eram verdadeiras e outras não. Tanto é que no voto do relator ele disse... Nisso, assim, assado, o voto é muito longo, né? Foram 550 folhas, isso não foi provado. Agora, isso foi provado. E no final ele disse, isso que foi provado é suficientemente, certo, plausível para que se diga que houve o abuso de poder para se lograr êxito no pleito à presidência da República. Doutor Luiz, o Senado Federal decidiu hoje cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal para afastar o senador Aécio Neves. Não é contraditório que a gente esteja falando de uma casa legislativa que meio que, como um ato discricionário, não, decide vou cumprir a decisão judicial, quando muito se acreditava que decisão judicial não se discute, se cumpre?
Olha, a Constituição ela é muito clara, ela diz o seguinte: toda lesão ou ameaça de direito, tá certo, reclama uma decisão do Poder Judiciário e nessa decisão o Poder Judiciário ele é um suprapoder. Agora é preciso que haja uma lesão ou ameaça de direito. O Poder Judiciário não irá se imiscuir no Legislativo nem no Executivo se não for provocado e nessa provocação alguém dizer a ele: olha, houve uma lesão e houve uma ameaça de direito. Aí, ele, entendendo que há essa lesão e essa ameaça de direito, ele vai se pronunciar. E nesse pronunciamento do Judiciário, ele já disse, ele é um suprapoder, ele está acima dos demais poderes, porque ele tem reforçado isso a Constituição Federal. Então, se o Supremo decide que um parlamentar deve ser afastado, na minha modesta opinião, naquilo que eu aprendi em direito, os outros poderes deveriam cumprir imediatamente, sem discutir. Doutor Luiz Lopes, delação ou colaboração premiada, um instrumento que para alguns passa como impunidade para o delator, como outros passa como uma necessidade para detalhar um esquema de corrupção, por exemplo. E a opinião de doutor Luiz Lopes sobre isso? Ana, você conhece aquele ditado popular que diz: não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Sem quebrar os ovos, não é isso? Então, a colaboração premiada, que a lei trata assim, né? Delação é o nome popular, né? E não é muito bom porque a gente se lembra de Joaquim Silvério dos Reis, né? Que delatou os inconfidentes. A colaboração premiada é uma legislação que veio para que o Brasil perdesse aquela característica de impunidade que o Brasil tem, já é secular, não é isso? O que é que dizia no Brasil? Eu fui do Ministério Público 29 anos e a gente dizia muito o seguinte: a gente só consegue pegar ladrão de galinha. Os grandes infratores, tá certo? Aqueles malfeitores de colarinho branco, a gente não consegue pegar. Então veio essa lei da colaboração premiada, que ela concede privilégios àquela pessoa que se propõe a colaborar, se ela apresentar provas consistentes que levem a justiça a punir algum infrator. Então, eu volto ao começo a você. Não se faz uma omelete sem quebrar os ovos. Então, para se conseguir isso, realmente se concede privilégios ao colaborador. Agora, é preciso que o que ele diga seja devidamente comprovado pela justiça. Muita gente acha, muita gente vai inventar coisa. Se inventar, não resolve. Por quê? Porque tem que ser homologado a colaboração tem que ser homologado pela justiça e nessa homologação o juiz vai aferir tudo aquilo que ele disse e as provas que ele apresentou e aquelas provas que foram carreadas na instrução. Se não for assim, a colaboração não resolve. A gente conversou aqui no estúdio com o advogado e procurador aposentado, doutor Luiz Lopes. Doutor Luiz, obrigada, boa noite e bom feriado. Eu é que agradeço a vocês e foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Alegria nossa. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Nordeste Acontece fica por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário. Ótima noite para você.